Mas eu queria muito falar sobre esse início até da SNS, porque assim, você já tinha uma carreira antes, né? Nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos lá na Casa da Música. É verdade, trabalhamos né? juntos. Só que assim, eu não vim desse contexto. Por mais que você fosse, né, já era bem conhecido na região, meu contexto era outro, então eu não manjo essa parte, eu manjo mais da SNS, né? E você teve ali o privilégio, e nos deu o privilégio aqui na região, de ter pessoas, assim, conhecidas no Brasil e no mundo, cara. Verdade. Então, assim, eu tive o privilégio, eu fui um dos primeiros a entrar, por exemplo, e isso foi muita doideira, porque foi um workshop, o primeiro workshop que o André Matos, Saudoso vocalista, André Matos, saudoso André né? Matos. Ele foi o primeiro, e eu tava ali, a baba dele caía em mim, porque eu tava embaixo dele ali. E eu me lembro, porque quando eu cheguei nesse dia do workshop, olha que loucura que aconteceu. O Marcelo Barbosa tava lá. O guitarrista. Ele nem sonhava em ser guitarrista do Angra na época. Verdade. Eles fizeram uma música lá. Fizeram uma jam, né? Isso. Junto com o André Matos, O imagina, Jonathan Bastos, e ainda chamaram o Pedro Campos para poder cantar junto. Foi que então, assim, né? Nesse dia o workshop era de quem, na verdade? Seguinte, boa porque pergunta. Só gente top que tá. Exatamente. Quando eu via que alguns públicos não compareciam, comecei a mesclar. Peguei lá o guitarrista, que era o Marcelo Barbosa, que era do Almar, professor lá em Brasília, então escola renomada GTR, lá. acho. Né? Exatamente. Aí peguei o Pedro Campos, que já era um expoente na cidade. O Pedro Campos era muito fã, né? Muito fã do André Matos, né? Sim, sim. O Jonathan, eu já tinha lançado o Jonathan, depois eu vou falar sobre isso aqui também. É a primeira oportunidade. Jonathan, quero você aqui no podcast, cara. Quero você aqui, que sua história, eu já conheço, sua história é top, meu irmão. E tá com muito mais bagagem ainda, né? Então o Jonathan lá foi a primeira oportunidade, foi eu que dei pra ele, né? Eu junto com a Casa da Música dei pra ele abrir um workshop, foi do Juninho Afran, inclusive, ao qual ele sempre se declarou fã, né? É emocionante. Então, falando sobre o André Matos, eu falei, vou mesclar. Peguei Marcelo Barbosa, tava rolando já, aí tava com um nome bacana, né? Convidei o Jonathan novamente. E o André Matos foi, assim, a minha maior sacada, né? Falei, cara, será que o André Matos vai topar? E eu conheci a Vera, né? Que na época a empresária Vera Kikuchi. Ela falou, Sandro, ele topa sim. Mas como é que é aí? Aí eu expliquei pra ela como que rolava o workshop aqui em Volta Redonda. Que quando ela fez o André animou, ela me falou, o André animou e vendeu outras datas para outros lugares do país também. Mas ele começou aqui. E olha, foi um workshop, assim, inesquecível. Por quê? Primeiro que hoje ele não tá mais entre nós, né? Segundo, a educação do camarada. Gente, o maestro, né, cara? Maestro, o cara fala várias línguas, o cara rodou o mundo todo, o cara é assim, extremamente profissional. Lembrando, veio de ônibus, ele não quis arriscar vir dirigindo e tal, veio de ônibus em São Paulo, eu fui pegar ele na rodoviária, e eu e minha esposa de carro, levamos ele e a Vera até o hotel, e depois, na hora de ir embora, nós também levamos eles na rodoviária. Você imagina esse translado? Conta essa história, né? Puxa. Eu queria ser um mosquitinho pra estar lá, cara. Então pra mim... eu sou tietão mesmo do André Matos. Foi assim, enriquecedor. Eu passei a ser fã do André, cara, depois da morte. Eu acontece. Mas quando houve muita falação da questão da morte dele, eu comecei a pesquisar, baixar as canções e tal, eu falei... E eu fui lá na salinha tirar foto com ele. A Simone, minha esposa, ela me zoa até hoje, porque eu fiquei gaguejando e falando... Eu já vi sua foto. Tudo que eu queria ser, eu tô vendo aqui na minha frente. Ela sempre me zoa. Mas, o André Matos foi lá, botou o top, sobretudo dele, como se fosse fazer o show dele. Ele pediu um telão, aí colocamos o telão. Ele começou a explicar, cara, a questão ali da matemática da voz ali, ó. Como é que era as cordas vocais. Você lembra disso? Né? Sim. Da matemática da voz, inacreditável. Foi bem didático. A galera quer ver o cara cantar, mas ele conseguiu deu aula o lance de cantar, ele deu aula pra galera. Então, assim, foi um dos workshops assim, mais inesquecíveis.